Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Raul Santos, seja bem-vindo ao Dá o Papo Podcast. Mais uma vez aqui gravando um vídeo para poder compartilhar da palavra de Deus. E eu espero que esses vídeos tenham, de certa forma, abençoado a vida de vocês. Vocês que estão acompanhando o canal, desde já eu agradeço de coração. Vocês que curtem o vídeo, compartilham, vocês que entregam algo para, de alguma forma, poder crescer o nosso canal. Esse ano tem sido um ano muito desafiador, de certa forma. Tenho tirado alguns projetos do papel e a gente entende que às vezes não é fácil você sonhar, não é fácil você querer fazer algo, mas é importante fazer, porque para que isso crie algo bom dentro de nós, para que a gente possa cumprir o chamado de Deus. E Deus tem colocado no meu coração de estar compartilhando da palavra de Deus aqui nesse canal, aqui no YouTube, e tem alguns no Instagram também, mas não tenho usado muito o Instagram, mais o YouTube. O último vídeo foi um vídeo tocando uma música que eu amo muito, e se você não viu, você pode voltar. Tem mais mensagens no canal aí. Estamos chegando a 250 inscritos, graças a Deus. E espero em breve bater 1.000 inscritos, e depois 100 mil, e depois 1 milhão, quem sabe. Mas se não, até lá, que Deus possa estar falando ao seu coração através da minha vida. Então, mais uma vez, eu sou o Raul Santos e esse é o canal Dá o Papo Podcast. Aqui nós compartilhamos da palavra de Deus, coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Já falamos de diversos assuntos e hoje eu quero compartilhar com vocês um texto. Eu estou com a Bíblia aqui, mas eu vou ler esse texto no meu celular. Então, eu quero compartilhar com você talvez um dos textos mais conhecidos do mundo, porque se você perguntar até para um ateu, ele conhece o Salmo 91. Então são os dois salmos, né? Salmo 91 e Salmo 23, que são os salmos mais conhecidos aí. E antes de eu entrar no que Deus ministrou ao meu coração, que eu quero passar para vocês nesse vídeo, é bom a gente relembrar, né, algumas coisas, e com certeza você já chegou ou você teve na sua casa uma Bíblia com a página do Salmo 191 aberta. Até diziam que eram as páginas amarelas da Bíblia, porque ficavam lá e abria, e de certa forma as pessoas acreditavam que isso trazia uma segurança, isso traria uma proteção de Deus, o fato de ter a Bíblia aberta na sua casa, na sala, sei lá, no ambiente de trabalho. Alguns escritórios tinham o Salmo 91 aberto. Eu lembro que eu trabalhava num escritório de contabilidade quando eu era office boy, e na sala do cara, que era o contador, tinha lá a Bíblia, e depois eu vim a descobrir que esse cara, ele era espírita, e talvez por alguma coisa deles, eles entendiam que isso traria uma segurança de ter a página aberta. Mas a verdade é que depois que a gente se converte, a gente entende que, claro, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas o livro em si, ele não opera nada. O que opera é a fé no que está escrito aqui. Então, e de repente, o simples fato de ter a Bíblia aberta mostra uma certa fé no que está nesse livro, né? Porque senão as pessoas não estariam com o livro aberto. Algumas pessoas fazem porque outras faziam, e isso acontece em vários meios na nossa vida. A gente repete padrões sem entender o porquê que estamos fazendo aquilo, mas isso com certeza passou na vida de vocês. Vocês já se depararam com isso. Então, se você... Comenta aí no vídeo se você já passou, já teve essa experiência, se você já viu alguma coisa dessa forma, tá bom? E já aproveitando, você pode se inscrever no canal, você pode deixar o seu like, você pode compartilhar
para que esse canal cresça ainda mais. Se você ainda não é inscrito, clique no botãozinho de inscrito aí e se torne um ajudador do canal Dá o Papo, para que a gente possa compartilhar mais e mais das coisas de Deus. Estou preparando um tempo que eu possa ter com algumas pessoas para poder trocar uma ideia junto e aí desenvolver ainda mais o nosso papel de podcast, né? Que não é sozinho, que não é só eu, mas também, por enquanto, que Deus permita assim. Então vamos ao texto. O texto está em Salmo 91. Vou abrir aqui. Eu uso o aplicativo YouVersion. Se você não tem esse aplicativo, cara, é um aplicativo muito bom, não tô ganhando nada para falar do aplicativo. Inclusive, tem algumas devocional aqui que eu entrei em contato com os caras para saber se eu poderia reproduzir em forma de vídeo, mas eu não posso. Não posso porque tem direitos autorais e eu entendo isso também. E é legal. Mas, então se você não tem, cara, baixa esse aplicativo aí. É um aplicativo muito bom, lá tem a Bíblia em várias traduções, tem planos de estudo, tem planos de devocional direcionada para algumas áreas da sua vida, então isso vai te ajudar bastante, tem me ajudado também, tá bom? Então vamos lá, ó. A Bíblia, no Salmo 91, o salmista, uma vez o pastor Beto, ele trouxe um estudo, isso, cara, acho que uns 15 anos atrás, por aí, mais ou menos. E aí explicando como que eram escritos os salmos, porque a gente às vezes lê os salmos e nós achamos que foi no momento maravilhoso em que o salmista fez essas declarações, porque são declarações maravilhosas, mas a maioria dos salmos foi feito em momentos de angústia, em momentos de, sei lá, hoje a gente pode dizer, porque na época não existia isso, mas em momentos de depressão, em momentos de burnout, em momentos de angústia. E aí são textos que às vezes a gente acha que são textos maravilhosos, né? A gente vê os poetas, por exemplo, se você aprecia a poesia ou se você aprecia algum livro, às vezes a gente acha que alguns escritores estão em momentos maravilhosos para poder escrever aquelas canções, mas na verdade a maioria deles e os salmistas em si estavam em momentos de angústia, em momentos de pressão absurda, em momentos que não eram muito favoráveis para escrever coisas bonitas. E inspirados pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, eles escreveram esse salmo. Então o salmista começa dizendo aqui no capítulo 1, no capítulo 91, no versículo 1, ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. O salmista começa falando sobre abrigo. E ele repete esse termo durante o Salmo, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, nesse vídeo, né? Cara, nós procuramos abrigo. O ser humano precisa de abrigo. Os homens antigos, os primeiros homens viviam em cavernas até descobrir que dava para fazer o abrigo. E o salmista fala: aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. Algumas traduções dizem no esconderijo do Altíssimo. Isso me chamou a atenção porque ele fala aquele que habita. Habitar é diferente de estar em algum lugar. Habitar é fazer daquele local um local de extrema importância para você, a sua habitação. Existe um desejo no coração do brasileiro que é ter a primeira casa, ter a sua casa própria, ou ter a sua habitação. A habitação. E aquilo é importante, e a habitação é diferente de estar. Isso que Deus ministrava ao meu coração. Não é estar simplesmente, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, você dar importância para o esconderijo do Altíssimo, você dar importância para estar na presença de Deus, para ser protegidos por Deus, para cuidar dessa habitação que é Deus. E nós procuramos esconderijo, nós procuramos a habitação no esconderijo do Altíssimo. Aí ele diz assim, ó: pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Quando nós
fazemos de Deus a nossa habitação, ele se torna o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa confiança. Então, ter Deus como nossa habitação, e não, é isso que eu queria frisar nessa manhã, que, cara, não é simplesmente ir até Deus. Não é simplesmente ir, mas é habitar em Deus. Habitar é, cara, quando você, por exemplo, se você hoje muito mais do que antigamente, e eu já posso dizer antigamente porque eu tô com 40 anos, então eu vivi uma transição aí, mas hoje, habitualmente, se compra pela internet. Inclusive, esse microfone que eu tô aqui, eu comprei pela internet. E aí você tem que colocar o local lá onde você mora, onde você vai receber algo. E a habitação é CEP, a habitação é rua, a habitação é número, a habitação é bairro, a habitação é cidade, a habitação é estado. Sabe, as pessoas sabem, o entregador vai saber aonde entregar, porque você colocou certinho lá. Você colocou a rua, o número, o CEP, o bairro, a cidade, o estado, o país. Então, a habitação, ela faz essa referência para nós, que é as pessoas sabem aonde eu moro. E o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, o mundo, de uma certa forma, as pessoas têm que saber qual é a sua habitação. Aonde você tem habitado, aonde você tem estado, qual que é o seu CEP. Cara, a minha habitação é o Deus Todo-Poderoso. Por que de repente Deus frisa isso? Porque existem outras habitações. Jesus, depois de um grande tempo que isso foi escrito, Jesus faz uma parábola que ele diz que dois homens, um inteligente e um burro, usando esse termo aqui, construíram duas casas. Um construiu sobre a rocha e outro construiu sobre a igreja, sobre a areia, perdão. Um construiu sobre a rocha e outro construiu sobre a areia. E veio a tempestade para os dois. E aquele que construiu sobre a areia teve a sua casa devastada. O que a gente pega sobre essa parábola que Jesus está contando é que se pode construir uma casa sobre a areia, pode-se construir uma casa sobre a areia, mas, cara, a tempestade vem para os dois, e aquele que construiu sobre a rocha permanece com a sua casa, e aquele que construiu sobre a areia vai ter a sua casa derrubada. Essa é a lei natural das coisas. Então o salmista diz assim, ó, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aí eu vou pular lá com vocês pro versículo 9, ele diz assim, ó, depois de fazer a declaração que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido, porque você está sobre a habitação ou sobre o esconderijo do Altíssimo, ele diz assim, ó, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor, do Senhor, o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, à sua casa. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. É legal essa tradução, porque no começo ele diz a habitação e depois ele diz sobre abrigo. E abrigo é proteção. Abrigo sabe quando você, não sei se você já pegou uma chuva no meio do caminho que você olha, você está correndo, o que mais você quer é um abrigo. Você quer algo para te proteger daquela tempestade. E quando eu tenho a habitação em Cristo Jesus, eu já tenho esse abrigo que é Cristo Jesus. E ele diz assim, ó, que praga alguma, ou nessa versão ele diz desgraça alguma, chegará à sua tenda, ou chegará à sua casa, porque você fez do Senhor o seu refúgio. Você fez do Senhor a sua habitação. E onde nós temos habitado? Qual tem sido a nossa meta de habitação? Nós temos feito a nossa habitação só no lugar onde nós moramos? Por exemplo, eu moro
de aluguel e a minha habitação hoje é no lugar onde eu estou. Mas eu já tive habitação em outros lugares, porque eu moro de aluguel. Então, de repente, ou eu preciso mudar para um aluguel mais barato, ou eu já estou numa condição legal, quero um lugar melhor para morar. Já morei em casa de 2 cômodos, eu e minha esposa, quando a gente casou. Já morei em casa com 3 quartos, com 2 quartos. E já tive várias habitações terrenas. Mas a minha habitação continua sendo o Deus Todo-Poderoso. O salmista faz essa declaração maravilhosa. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Habita no abrigo, ou seja, eu tenho um abrigo, mas ela é a minha habitação. Deus é a minha habitação. É onde eu estou sempre. É onde alguém, quando precisar de mim, vai me ver nesse local. Quando eu precisar de um local para fugir dos meus problemas, é a minha habitação. Quando eu precisar de um lugar para festejar, é a minha habitação. Quando tudo desmoronar, se a minha habitação estiver em Deus, pode vir o vento que for, de repente pode destelhar a casa, de repente pode quebrar um vidro, uma janela, pode, sei lá, mas a habitação vai continuar. Porque estou firmado na rocha, como eu disse na parábola que Jesus contou. Mas se eu não tenho feito de Deus a minha habitação, se eu tenho feito de Deus o meu local apenas de encontros, cara, eu não vou ter essa proteção. E é legal que às vezes nós, como cristãos, nós acreditamos que Deus amaldiçoa as pessoas. Não! Quando a pessoa não está habitada em Deus, ela não tem a proteção de Deus. Essa é a diferença que faz. Então ela vive vulnerável, ela está vulnerável às coisas, porque ela não está tendo a proteção. Não é que Deus amaldiçoa, é que ela não tem a proteção. Essa é a diferença. Então, quando nós não temos essa habitação em Deus, cara, a nossa vida eu não tenho essa proteção. Então, se você tem feito de Deus a sua habitação, essa tem sido a sua melhor escolha, eu tenho certeza. Então, eu espero que você continue fazendo de Deus a sua habitação. Então, eu te convido para que você venha orar comigo nesse final de vídeo e para que Deus continue nos protegendo, no seu abrigo, nós possamos descansar à sombra do Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda na Tua presença, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Essa palavra vem entrar em nosso coração, vem enraizar em nosso coração, ó Pai. Que possamos fazer do Senhor o nosso descanso, que possamos fazer do Senhor o nosso refúgio, que possamos fazer do Senhor a nossa habitação, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, se alguém que de repente vai ver esse vídeo, vai ouvir essa oração, tenha a vontade de fazer do Senhor a habitação, que o Senhor possa alcançar essas vidas, ó Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, encaminhe da melhor maneira. Eu te peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha habitar, ó Pai, em nosso lar, em nossa casa, venha fazer da nossa casa a sua habitação também, ó Pai, para que possamos ter, ó Pai, aquilo que o Senhor preparou para nós. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, ó Pai. Abençoa cada família representada, cada um que vai ver esse vídeo, cada um que vai estar ouvindo essa oração nesse momento. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo aí do Dá o Papo Podcast e mais uma vez te pedindo que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, para que a gente possa crescer ainda mais, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe, até a próxima, a gente volta em nome do Senhor Jesus. Valeu!